Irmãos, boa noite. Nós ficamos felizes de mais uma vez estar com os irmãos cultuando ao Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias em Tito, Epístola de Paulo a Tito, no capítulo 1. Do versículo 5 até o versículo 9. Tito, capítulo 1, do versículo 5 ao 9. Assim diz a palavra do Senhor. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus. Não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Amém. Oremos ao Senhor. Pai bendito, nossas almas estão sequiosas. Precisamos ser supridos. Precisamos, ó Deus, da Tua palavra. Precisamos, Senhor, de direção, de instrução, de condução até o fim. O Senhor, como um Deus bondoso, que segundo a Tua palavra nos ensina que a obra que o Senhor começou em nós há de completá-la, nós aqui andamos confiantes nessa promessa. Por isso, ó Deus, para que cheguemos até o fim enquanto igreja, fala aos nossos corações, dia após dia, mas em especial, fala no Senhor, pela pregação da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, desde hoje de manhã nós estamos falando sobre a marca de uma verdadeira igreja, ou as marcas de uma verdadeira igreja. Nós estamos falando sobre que tipo de igreja nós queremos ser, que tipo de igreja nós não queremos ser, o que é uma igreja verdadeira, o que não é uma igreja verdadeira. E hoje à noite, como fiz de manhã, o propósito é que eu fale sobre tudo que falei nas duas oportunidades, numa fala só. Por quê? Porque nós vamos repetir o que eu disse hoje de manhã, mas de uma outra maneira. Talvez com um foco distinto, talvez com uma forma um pouquinho mais, vamos dizer assim, mais relacionando com várias outras passagens da Bíblia. Mas certamente vamos recomeçar lá onde nós começamos hoje de manhã. Por que isso? Como eu disse, o apóstolo Paulo escreveu a sua primeira carta aos Coríntios, e a primeira coisa que ele diz é que ele é um apóstolo segundo a vontade de Deus. Ele é chamado por Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Ele trata então daquilo que
é importante numa igreja que verdadeiramente tenha também sido chamada por Deus para se afastar, para estar fora do mundo e para trilhar os caminhos do Senhor. Nós falamos também, durante a escola dominical, que a igreja do Senhor, ela tem problemas. E que nós precisamos solucionar esses problemas, porque é próprio a uma igreja ter disciplina. A disciplina, ela começa, em primeiro lugar, na pregação. O próprio catecismo da nossa igreja, ele diz que os poderes da chave estão a cargo, estão sob a administração do conselho, e esse poder ele é exercido pela pregação também, né, do Evangelho. Então a porta dos céus ela é aberta pela pregação e ela também é fechada pela pregação. É importante então que nós valorizemos a palavra de Deus pregada. A questão é que nós não recebemos essa pregação de anjos, irmãos. Sabe uma das coisas que mais me intrigava no início do meu ministério? E eu chegava para uma pessoa que vocês conhecem, perguntando: reverendo, como é que o senhor lida com a sua consciência? Pastor Renan, o senhor perguntava isso? Para um outro pastor, perguntava. Porque eu não sei se vocês sabem, mas a gente também é gente, né? A gente é homem. Eu sei que vocês nos veem aqui nesses púlpitos e normalmente nós que estamos sentados, e eu já estive no lugar onde vocês estão hoje como membro de uma igreja, a gente sempre tem uma visão, às vezes, talvez um pouquinho ideológica demais a respeito dos pastores. Os pastores também têm problemas de consciência. Eles são seres humanos passíveis de falhas. Os presbíteros, de igual forma. Deus escolheu comunicar. Deus escolheu comunicar um conteúdo, a palavra de Deus, que é infalível por meio de homens falíveis, ainda que tenham que ser irrepreensíveis. Deus fez isso, irmãos, e tem livro falando sobre isso, vocês acreditam? Que Deus ele escolheu homens falíveis para comunicar coisas perfeitas, coisas do céu. Não pensem que Moisés não era um homem perfeito. Não pense que Elias, os dois maiores profetas do Antigo Testamento eram esses, até que veio João Batista, e o próprio Senhor Jesus Cristo disse que não tem nenhum igual a João Batista nascido de mulher. Mas esses homens tinham defeitos, tinham falhas, mas eles eram chamados para comunicar o Evangelho, mesmo homens imperfeitos, falando de coisas perfeitas. Então, irmãos, nós temos verdadeiramente problemas de consciência. Porque nós pregamos e pregamos para vocês e pregamos também para nós mesmos, para as nossas famílias, porque aqui tem família de pastor. Os pastores aqui estão com as suas esposas, com seus filhos. É muito importante que nós compreendamos essa questão fundamental. Nós somos imperfeitos, chamados para pregar o que é perfeito, ainda que tenhamos que ser irrepreensíveis. Por isso, o apóstolo Paulo, que pregava e plantava a igreja em muitos lugares, tinha uma preocupação. Essa igreja vai ficar como depois da minha partida? Era fundamental, então, que Deus levantasse homens que pudessem governar, supervisionar, transmitir sabedoria, experiência com Deus para o povo que ficava ali. Ele fez isso com Timóteo, ele fez isso com Tito, como nós acabamos de ver, e a preocupação do apóstolo Paulo era que, na partida dele, e agora no estabelecimento de uma igreja,
os próprios colaboradores soubessem o que fazer quanto à escolha de outros homens que pudessem governar a igreja, mas governar de acordo com a palavra de Deus. Então, ele diz inclusive isso a Timóteo, que ele deveria escolher homens que pudessem fazer o mesmo que um dia o apóstolo Paulo fez com ele, a fim de que fosse transmitido a outros depois deles o evangelho. E duas coisas eram necessárias. Primeiro, santidade. E nós estamos, quando falamos de disciplina, que é uma marca da igreja, nós estamos falando sobre santidade. Quando nós estamos falando sobre sacramentos, nós estamos falando sobre santidade. Quando nós estamos falando de pregação da palavra, que é de onde provém, de onde advém o sacramento e a disciplina, nós estamos falando de santidade. Deus está comunicando a sua vontade, revelando aquilo que Ele é, que Ele faz e o que Ele quer de nós. Deus quer que nós saibamos a sua vontade para que possamos praticá-la. E dentre as coisas que Ele quer que nós pratiquemos, nunca foi diferente, irmãos, a não ser no Éden. Todos nós ouvimos, por exemplo, não terás outros deuses diante de ti. Mas, ao mesmo tempo, há um sacrifício que é feito para expiar esse pecado, porque o mesmo Deus que deu o mandamento, sabendo da nossa necessidade de obedecer o mandamento, é o Deus que também sabe que nós falhamos, que nós quebramos os mandamentos, que nós transgredimos os mandamentos e precisávamos dos sacrifícios que inclusive apontam para Cristo, para que pudéssemos ter expiação dos nossos pecados. Esse é um Deus perfeito e Ele quer fazer isso por meio de homens imperfeitos. A preocupação, então, do apóstolo Paulo era evidente que esses homens fizessem e proclamassem com fidelidade a palavra de Deus. Mas eles tinham que ter santidade na vida. Mas como esses homens que não são santos perfeitamente iriam ser tolerados pela igreja? Pois é, Deus, Ele age graciosamente no meio da igreja para que isso seja favorecido e se torne bênção para o povo e para o pastor, para a família do pastor, dos presbíteros, dos diáconos e etc. Então, o apóstolo Paulo, ele vai começar a descrever algo que muitas vezes nós não compreendemos hoje, mas que Tito, por exemplo, compreendeu muito bem, irmãos. Tito, quando ele acolheu essas palavras do apóstolo Paulo, ele não estava lendo e pensando assim, isso é impossível. Porque quem é que pode ser irrepreensível? Porque as pessoas, por não serem próprios à língua grega, elas pensam que ser irrepreensível é não ter algo que possa ser milimetricamente apontado na vida do líder. E isso não é verdade, irmãos. O apóstolo Paulo, quando ele fala, a partir do versículo 5, que está aí na sua Bíblia, quando ele fala assim, eu te deixei em Creta para que você pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi, ele não estava com isso dizendo que ele estava implantando anjos. Veja que a palavra presbíteros não se refere a anjos, se refere a homens, homens que podem ser e são presbíteros, não anjos. O que o apóstolo Paulo queria era que houvesse ordem, que houvesse entre aqueles que conduzem a igreja santidade, amadurecimento, experiência com Deus. As pessoas precisavam entender qual era o nível de experiência com Deus que os homens que iriam governar a igreja para pregar em primeiro lugar, administrar sacramentos e disciplinar o povo deveriam ter. E ele diz que a primeira coisa que se deveria observar era que essas pessoas, esses homens, fossem irrepreensíveis. Isso não significa que um ancião deveria ser perfeito. Lembra do que eu disse aqui no início?
Deus chama homens para falar de coisas perfeitas, sendo eles imperfeitos, ainda que sejam chamados também para serem irrepreensíveis. A irrepreensibilidade não é a perfeição que você encontra em Cristo. Deus jamais iria exigir isso do pastor, porque ele não exige isso da igreja. Que ele fosse como Cristo, sem nenhuma mácula em sua vida, assim como a igreja, ela não é exigida nesse sentido de possibilidade de ser sem nenhuma mácula. Seria impossível. A igreja é chamada à perfeição no sentido da irrepreensibilidade. O que então se esperava dos irrepreensíveis, dos homens que iriam conduzir a igreja? Que eles demonstrassem de uma maneira equilibrada em todas essas áreas maturidade, e maturidade maior do que aquela que os homens em geral na igreja têm. Então, todas essas características que virão após a revelação da irrepreensibilidade são características que são exigidas em maturidade e não em perfeição. Perfeição, mais uma vez aqui, definindo o que eu quero dizer por perfeição, que é não ter nenhuma mancha na sua vida, absolutamente nenhum defeito que possa ser sequer apontado ou questionado. Essa irrepreensibilidade, segundo o próprio Paulo, começa na vida do lar. E aqui, irmãos, não é simplesmente na forma de tratar a esposa, mas o lar deve ser puro. Este homem não deve ser um praticante de impurezas. Por isso que ele fala que ele deve ser marido de uma só mulher. Ele não está entrando aqui na questão de ele ser simplesmente um bom marido, ainda que isso seja importante. Nós vamos falar isso de outra maneira. Mas aqui é fundamental que a gente entenda que um líder não pode ser alguém dado à porneia, às formas de imoralidade sexual, do uso do corpo para imoralidades. Ele não pode ser alguém que tem mulheres fora do seu lar, ele não pode ser alguém viciado em pornografia, ou mesmo dar uns passeios assim de vez em quando na pornografia. Ele tem que ser alguém que verdadeiramente já está além daquilo que um neófito, um novo na fé conseguiria ter. Ele tem que estar maduro o suficiente para ser um modelo para a igreja. Ele tem que ser casado, evidentemente, com uma só mulher. As pessoas, naquela época, a cultura permitia que os homens fossem casados com mais de uma mulher. Homens casados com mais de uma mulher, eles não poderiam ser presbíteros. Depois disso, aí sim ele vai entrar em questões que têm a ver com a administração do lar, porque quando ele fala dos filhos, é evidente que ele está falando que este homem, assim como foi dito a Timóteo, ele deveria ser um bom governante do seu lar, porque se não sabe governar o seu lar, ele não saberá governar a igreja. E é por isso, por exemplo, que quando um pai, ele não sabe, por exemplo, disciplinar os seus filhos, ele não sabe conduzir os seus filhos, dificilmente ele saberá a medida certa e a ocasião correta em que ele deverá, por exemplo, disciplinar alguém que foi pego em falta na igreja. Veja como as marcas da igreja, e aqui eu estou antecipando um pouquinho o fim, elas estão em muito, sim, relacionadas ao ministério pastoral. O ministério pastoral, em muito, está relacionado com as marcas de uma igreja, porque é ele que administra, junto com o conselho, a existência, a administração, a forma como isso vai acontecer no meio da igreja. Por isso, é muito importante que nós compreendamos que líderes, e se você quer ter uma igreja que tenham essas marcas, uma igreja que tem essas marcas, você precisa analisar, sim, quem vai ser o seu líder espiritual, se ele tem maturidade o suficiente de acordo com esses padrões. Versículo 7, ele continua dizendo, porque é indispensável.
Assim como diz em Timóteo, é necessário, aqui ele fala de uma outra maneira, dizendo, é indispensável. É indispensável que o bispo, antes ele falou de presbítero, agora ele usa a palavra bispo, que tem a ver com supervisor. É indispensável que o supervisor do rebanho seja irrepreensível como dispenseiro. Veja que as características, se você observar, quando ele diz irrepreensível da primeira vez, ele fala sobre família, esposa, ele tem que ter só uma esposa, ele tem que ser alguém que não seja dado a imoralidades, depois fala sobre os filhos, a administração de uma casa. Ele volta a repetir a mesma declaração, mas indo agora para uma outra área da vida do ministro, do presbítero, do bispo. Ele deve ser alguém irrepreensível como dispenseiro. Mas como é que a pessoa chega a ser presbítero, ser bispo, como dispenseiro, analisando a vida dele como dispenseiro? Se ele ainda não é, por exemplo, uma pessoa que não foi eleita ainda, uma pessoa que não foi ordenada ainda, como é que isso é feito? Irmãos, é simples. Se uma pessoa, ela já não demonstra no dia a dia da igreja, nas coisas que ela faz no dia a dia da igreja, essas características de cuidado, de fidelidade no trato, de honra e de respeito no trato, mas não simplesmente honra, respeito e fidelidade às pessoas, aos demais irmãos, mas honra, fidelidade e respeito a Deus, que é quem deve ser o mediador das relações entre as pessoas na igreja. Então, se uma pessoa, imagine, ela quer ser presbítero, mas você sabe muito bem que essa pessoa, no trato com os irmãos, quando a pessoa, por exemplo, está fraca, tropeçou, ao invés de entender que não se esmaga a cana quebrada, ele vai lá, quebra mais um pouquinho e pisa. Você acha que essa pessoa ela está pronta para ser presbítero? Claro que não. Ela não tem uma clara demonstração de um bom administrador de Deus. A mordomia nela, que a palavra dispenseiro, ela poderia ser traduzida também como um mordomo fiel. Como é que ele está administrando as coisas da casa de Deus? Como é que ele se relaciona com as coisas da casa de Deus? Que envolve justamente o trato com os irmãos, o cuidado com este local de culto, que não é um templo, né? Porque templo é a igreja, isso aqui é um local de culto. Como é que ele zela por todas essas coisas? Se ele não já demonstra este zelo amadurecido, ele não pode ser alguém que vai cuidar de pregação, de sacramentos e de disciplina. E ele continua dizendo, depois de irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante. Uma das coisas que são ditas a respeito de líderes é o seguinte, que eles não sejam neófitos, mas sejam homens experimentados, justamente para que não caiam em que, irmãos? Na armadilha do diabo. A arrogância, irmãos, não combina em hipótese nenhuma com uma igreja saudável, com uma igreja verdadeira, porque pastores, quando são líderes, presbíteros, quando são líderes, e líderes da parte de Deus, eles servem a igreja sendo líderes. Existe pastor que pensa que é maior do que a igreja, existe, coitado. É um pobre coitado, porque não tem nenhuma inteligência suficiente nesse mundo que possa fazer com que uma pessoa seja pastor bem-sucedido sem Deus. Então a arrogância, a altivez, a soberba, como é que você pode ser pastor e ao mesmo tempo soberbo? É difícil de explicar como é que essa relação ela vai se dar. Ele também diz que não deve ser irracível, ou seja, dado à raiva, ele não pode ser uma pessoa atacado por raiva, ele não pode viver raivoso, constantemente raivoso. Ele precisa ser o contrário disso, que nós vamos falar daqui a pouco sobre o contrário dessas coisas. Não seja dado ao vinho, porque é necessário que ele tenha discernimento. E o vinho
em excesso, evidentemente, é por isso que ele diz dado ao vinho e não que proíbe o vinho. Quando você usa do vinho excessivamente, é evidente que você perde o discernimento. Não violento. Veja, o dado à raiva não quer dizer que necessariamente vai ser alguém que vai apelar para a violência. Mas, veja, violento aqui não é aquela pessoa que simplesmente bate, porque seria uma coisa muito simples para explicar. É o birrento, é o briguento, é o que acha briguinha em tudo. Ele também diz que não seja cobiçoso de torpe ganância. Eu acho que é óbvio que os homens não podem servir a Deus por dinheiro. Os homens não podem servir a Deus porque eles vão ganhar coisas, ou só porque vão ganhar coisas. Versículo 8. Antes, ele seja hospitaleiro. O hospitaleiro aqui, realmente, irmãos, é o contrário daquele que é briguento, que é violento, que é ganancioso, que é arrogante. Por quê? Porque hospitaleiro, a palavra hospitaleiro, literalmente quer dizer que esta pessoa não é simplesmente aquela que recebe em casa. É uma pessoa que se interessa pelo outro. Irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui que eu quero que, por favor, você me ouça e não guarde rancor de mim. Mas quem tem grupinho na igreja não é hospitaleiro. Quem só preserva os seus amiguinhos de sempre dentro da igreja não é hospitaleiro, porque ele está muito preocupado só com aqueles que são muito chegados a ele. Ele não tem um coração aberto para os outros e não se preocupa com os demais que estão chegando à igreja. A pessoa chega aqui, senta aqui, vai embora e ninguém falou com ela. Termina o culto, está todo mundo, vamos para não sei aonde, vamos ser isso, aquilo. Aí pode, então, o pastor ser detentor de grupinho? Não. Presbíteros? Não. Presbítero pode ser eleito por um grupinho da igreja para representar o grupinho da igreja? Só se for na sinagoga de Satanás. É o único meio, né? Pode ser que aconteça. Mas é necessário que o bispo seja acolhedor, hospitaleiro. Pedro já dizia: sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Vai receber alguém na sua casa? Vai receber alguém na igreja? Essa pessoa é um pouquinho mais difícil? Não murmura, meu irmão. Lembra-te de onde caíste, ou seja, de quando tu estava caído. Como é que tu chegou aqui? Tu chegou tão limpinho como está agora, ou tu era bem sujinho? Seja hospitaleiro. Eu digo, pastor, eu pergunto para a igreja onde eu sou pastor, que ele conhece. Irmãos, vocês estão preparados para receber o amputado de órgãos genitais? Aquele que quis ser um dia mulher, tirou os seus órgãos genitais e agora está arrependido e quer o evangelho? Você está pronto para ser hospitaleiro com ele? Porque nós vamos passar por isso, viu? Você está pronto para receber uma pessoa aqui todo montado e dizer que quer sentar aqui? Irmãos, a hospitalidade, ela é uma introdução a outra característica positiva. Amigo do bem. O que isso quer dizer? Especialmente, amigo do bem é diferente de amigo do mal, amigo do pecado. Então, uma pessoa que quer ser líder espiritual numa igreja, ele precisa estar amadurecido o suficiente para amar as virtudes cristãs. Dentre elas, por exemplo, ser hospitaleiro com aquele que está na latrina. Não só aquele que é bem colocado socialmente, aquele que vem das altas rodas sociais de Olinda ou de Recife, pessoas muito bem formadas, que falam um vocabulário, um português casto, né, para poder
comunicar aqui o casto, bonito, palavra bonita. Pois é, o amigo do bem. Os líderes de uma igreja devem amar a virtude cristã. Sóbrio. Sóbrio não é simplesmente aquele que não se embriaga. A sobriedade aqui quer dizer que essa pessoa ela é sensível, ela consegue ser sensível, que é algo que a embriaguez, por exemplo, por ideologias, que não é simplesmente a embriaguez com a bebida. Mas você está embriagado com o quê? A sua mente está entorpecida pelo quê? Ao que você colocou o seu coração ao serviço. Você está ainda sensível para as coisas de Deus? Você, líder, você ainda é sensível para ouvir o Senhor Deus te confrontar? Prudente, alguém que sabe fazer as coisas com tato. Porque o embriagado, se ele bota a mão dentro do fogo, é difícil ele sentir dor imediatamente. Eu não sei se vocês já viram uma pessoa completamente embriagada, ou drogada, ou entorpecida por outras coisas. Mesmo, por exemplo, tem danças que fazem com que a pessoa fique entorpecida. Ela perde tanto os sentidos que você pode enfiar um espeto, uma faca na mão dela e ela não sentirá. Um líder precisa ter sensibilidade aguçada. Que é isso que quer dizer ser sóbrio. Justo, alguém que obedece à lei de Deus, que tem sensibilidade para Deus para obedecer à lei de Deus. Piedoso, alguém que é devoto, não é simplesmente um conhecedor da lei, porque quem é conhecedor da lei, o diabo também é. Não pode ser assim, pastor? Né? O diabo não é conhecedor da lei. Mas onde é que se encontra a diferença entre nós e o diabo? Nós obedecemos a Deus devotadamente por amor. Nós queremos o Senhor, nós desejamos fazer a vontade de Deus. E os líderes devem ser assim. E por fim, os líderes espirituais, eles devem demonstrar apego à palavra de Deus. Irmãos, vamos ser sinceros. Se eu apagasse o versículo 9, existiria o versículo 5, o 6, o 7 e o 8? Existiria, pastor? Não. Se não houvesse apego à pregação, porque é isso que quer dizer o versículo 9, apegado à palavra. Foi traduzido assim a palavra, porque ele quer falar do discurso. Apegado à fala, mas não a fala de qualquer maneira, mas a fala que é segundo a doutrina. Como é que você vai saber que tem que ser irrepreensível? Se você tiver líderes piedosos, que têm apego à palavra, que quando não eram líderes, já estavam amadurecidos espiritualmente, antes de chegarem a ser líderes, já estavam amadurecidos espiritualmente, para exercer esse ministério de maneira irrepreensível, não soberba, não cheia de raiva, não cheia de ira, não dado ao vinho, não dado à imoralidade. Sabe, irmãos, o porquê? Que muitas igrejas, elas estão simplesmente vivendo como sinagogas de Satanás, porque os seus líderes em nada têm apego à palavra de Deus. É por isso que eles não pregam a palavra, eles não abrem a Bíblia, porque é dali que vai surgir o sacramento, porque o sacramento é a palavra de Deus encenada. Não vai haver disciplina, porque o compromisso dele é em manter o salário dele, porque ele é alguém que só faz as coisas por torpe ganância. Lembra da característica que ele não pode ser ganancioso? Ele não prega a palavra, irmão, se ele não estiver na condição de irrepreensibilidade. Ele vai negociar a palavra, ele vai vender você
Olha, irmão, se tem uma coisa que demonstra grande desprezo por sua alma, é um pastor que não te diz o que você tem que ouvir, mas sim o que for mais favorável para ele. Esse está alijando a tua alma de desfrutar grandes e enriquecedoras bênçãos de Deus. Porque imagine uma igreja que ouve a exposição da palavra, imagine uma igreja que ouve a pregação do evangelho todo domingo, de manhã, de noite, durante a semana, igrejas que têm a oportunidade de receberem o sacramento de maneira fiel, igrejas que têm o privilégio de poder sentir medo diante da disciplina de um outro irmão que caiu. Paulo mesmo disse quando exortou os coríntios: vocês não podem participar da ceia do Senhor de qualquer maneira, porque senão aquelas coisas que vieram sobre Cristo virão sobre você, e é melhor que você agora fique doente, é melhor que você agora fique enfraquecido do que você ser condenado para o inferno junto com todos os outros. Sabe o que anula tudo o que eu disse agora? É se essa pessoa que te lidera não tem apego à palavra de Deus, não tem apego à pregação, ela quer só blá blá blá. Se você não, o pastor quer blá 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 e você quer também, pronto, está feito o destroço, como diz aqui no Nordeste. Porque aí, meu irmãozinho, é aquela coisa, né? O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer é o que diz ainda o versículo 9. Olha o que acontece. Vamos olhar pelo lado negativo. Vamos ler o versículo vendo do ponto de vista negativo. Não apegado à palavra que é segundo a doutrina. Logo, deste modo, por conta disso, não vai ter poder. Para fazer o quê? Para exortar. Imagine um cara que vive tendo uma outra mulher fora de casa. Chega no domingo, tu acha que ele vai falar sobre adultério? Ele vai disciplinar alguém sobre adultério só se ele for muito, muito, muito filho do Satanás. Aí ele fala com a cara de pau mesmo. E o pior é que tem alguns que são assim, né? Mas em geral são homens que vão negligenciar a disciplina. Em geral são homens que vão negligenciar te dizer como é que é o caminho de Deus. Em geral vai ser assim. Então ele não vai ter poder para exortar segundo o reto ensino. Ele vai querer um negócio assim. Chega o homem mais rico da igreja e diz assim: pastor, eu tenho que te confessar, eu adulterei. Pois é, a gente faz essas coisas mesmo, irmão. Ele diz assim: a gente faz. Ele já fala assim, a gente faz essas coisas mesmo. Não se preocupa não. Não passa por esse constrangimento, não. Vem aqui. Vem cá. Vamos aqui, vamos sentar aqui, vamos deixar isso para lá. Porque ele não sabe o que é reto. Ele gosta de curvas. Ele gosta da estrada de Santos, ele não gosta da Dutra. A estrada de Santos, irmãos, eu sei que alguns aqui já passaram por ela, é cheia de curvas. A Dutra é uma reta. Eu não sei se vocês já viram aqui, tem uma estrada que sai aqui de... aquele lugar ali na Bahia, Conselheiro, como é? Na BR-116 ali, que foi um agitador, eu não sei como, agora eu esqueci o nome. Euclides da Cunha. Aquela estrada até chegar quase que na divisa aqui de Pernambuco é uma reta. Essa é a estrada do crente. Reto, só pode até fazer assim, ó. Mas assim não. Faz assim, né? Porque a gente tem momentos que está lá embaixo, a parte mais difícil da vida, depois a gente sobe um pouquinho, mas a gente está sempre andando para frente em linha reta. Quem não é apegado à palavra, que é segundo a doutrina, é fraco.
fraco para exortar segundo o reto ensino. Também vai ser fraco para reprovar os que contradizem essa doutrina. Ora, se os sacramentos, se a disciplina, se a pregação da palavra são coisas que fazem com que você cresça espiritualmente, e se estas coisas não estiverem sendo aplicadas às nossas vidas de uma maneira correta, o que restará a nós, irmãos? O que restará a nós, irmãos queridos? Muitas vezes é sofrimento em dobro, casamentos muito mais conflituosos, filhos que normalmente, em certos momentos da vida, dão muito mais trabalho. Os nossos negócios, por falta de temor de Deus, vão ser administrados de uma maneira que depois nos levam para a cadeia, né? Porque tem muita gente que depois são pegas aí fazendo coisas erradas e vão para a cadeia. Pessoas que perdem os escrúpulos para as coisas. Buscam comunhão com aquilo que não agrada a Deus. Então, veja, é uma bola de neve. É uma bola de neve porque do púlpito não sai nada. Ele mesmo não tem uma vida irrepreensível. Os presbíteros também não terão. O povo que deve olhar para estes líderes, muitas vezes vão se sentir abatidos, desmotivados. Mas, pastor, é responsabilidade só deles? Não, meus irmãos, não é responsabilidade só deles. A gente tem que ser crente independente de qualquer pessoa, é verdade. Mas olha para a Escritura. Quando tinha um rei bom, para cima, Buzz Lightyear, ao infinito e além. Rei bom, o povo queria porque queria o Senhor. Vinha um rei mau, o que acontecia? Declínio espiritual, perseguição, idolatria, todo tipo de coisas que não eram agradáveis a Deus. Por isso, irmãos, Deus chama homens, sim, que são infiéis, que são imperfeitos, para falar de coisas perfeitas. E esse é o desafio. Deus escolheu esses homens para te comunicar a verdade. E o que se espera deles, eu peço que você, por favor, abra sua Bíblia em 1 Coríntios 4, 2. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. A fidelidade, irmãos, muitas vezes é passando por cima de nós mesmos. Porque não existe ninguém, como eu disse aqui no início, que seja perfeito como Cristo é agora. Não existe. Nós somos pecadores. Infelizmente, os resquícios do pecado ainda nos afetam. Somos chamados para ser muito mais maduros, sim. Mas sabe onde vai estar verdadeiramente a diferença? Apocalipse diz que Satanás ele aparece com um chifre de cordeiro, um corpo de cordeiro, cara de cordeiro. Mas como é que ele falava? Falava como dragão. A infidelidade no ensino e na administração das coisas de Deus no meio da igreja é o principal sinal de uma pessoa que não deve ser seguida, não deve ser modelo, porque em cadeia vem todas as outras coisas. O apóstolo Paulo tinha essa percepção de que, agora volte no versículo 3, lá em Tito capítulo 1, versículo 3, você vai ver como o apóstolo Paulo ele tinha a percepção de que a pregação era esse meio, irmãos. Por isso que devia ser tão zelada. Não era qualquer um que poderia pregar. Não era qualquer um que poderia guiar o povo de Deus. Porque a pregação é especial.
Ele diz no versículo 3, e em tempos devidos, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Veja que a pregação realmente é algo especial, irmãos. Não é dado isso a todos. Mas vocês querem ver aqui uma coisa? Abra sua Bíblia, agora volte em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26, e assim eu vou terminar. 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. O que estava sendo anunciado aqui, irmãos? Quando nós participamos da ceia do Senhor, e é por isso que pastores devem administrar os sacramentos, porque é uma palavra pregada, ainda que de maneira encenada, mas é a palavra pregada. Quando nós participamos da ceia do Senhor, ministrada por homens fiéis, por pastores que verdadeiramente zelam pelas marcas da igreja, nós anunciamos a morte de Cristo até que Ele venha. O que vocês acham que significaria anunciarmos que Ele morreu e que devemos fazer isso até que Ele venha? Eu sei que muitas vezes nós não paramos para meditar direitinho naquilo que está sendo dito aqui, mas sabe o que é, irmãos? Nós anunciamos que Ele morreu para me salvar, mas Ele ressuscitou, está vivo e vai voltar. Que é a essência da pregação de uma verdadeira igreja. Ela prega que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. E assim como Ele morreu para nos resgatar na nossa morte, Ele, quando recebeu vida, nos deu vida e Ele nos levou juntamente com Ele pela fé. E nós estamos já garantidos ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Imagine, se não houver pregação, não haverá sacramento que anuncie estas coisas. Não haverá confissão para ser batizado, que é um sacramento. Não haverá busca por santidade e ojeriza o pecado, e assim não haverá disciplina na igreja. Que Deus livre esta igreja desse mal. Em nome de Jesus. Amém.